Você vê que toda vez que a Bíblia se dirige à salvação, se dirige à nossa vida aqui nesse mundo, ela sempre faz analogia, Deus sempre faz analogia com guerra. Você vê lá ele dizendo: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê ele se apresentando no passado como o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra. E nós somos esse exército. Você faz parte desse exército. Quando Jesus, ele te escolheu, ele tirou você das garras do diabo, você passou a fazer parte do exército dele. E quando que isso aconteceu? Isso aconteceu quando, por uma decisão sua, por uma atitude sua, você se entregou ao Evangelho, você se entregou à palavra de Deus. E porque você abriu mão do mundo, você abriu mão do pecado, você abriu mão das coisas erradas, você se alistou no exército do Deus vivo. Então você passou a fazer parte desse exército, sendo um soldado dele. Naturalmente, você passou a ter como seu adversário o diabo. Até então, você andava com o diabo. Até então, você acordava com o diabo. Até então, você era conduzido pelo diabo, como eu também era. Então, a partir do momento que eu me entreguei para Deus, eu me tornei adversário do diabo. Como está escrito que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge. Então, a guerra, ela não vai acabar. Enquanto você estiver aqui em vida, vai ser uma luta atrás de outra luta. Vai ser uma guerra atrás de outra guerra. E o problema de muitas pessoas dentro da igreja é esse. Ela pensa que na guerra ela só vai vencer. Ela pensa que na vida dela, com Deus, só vai acontecer coisas boas. Então ela sempre se prepara para a bênção, ela sempre se prepara para as boas notícias, ela sempre se prepara para as coisas boas. E a gente sabe que na guerra vai ter momentos que você vai ser atingido, vai ter momentos que você vai ser ferido, vai ter momentos que você vai pensar em desanimar, vai ter momentos que, humanamente falando, aquela luta vai ser muito grande. E se você não estiver preparado para tudo, porque quem vai para a guerra tem que estar pronto para tudo, tem que estar pronto para viver, tem que estar pronto para morrer. Tem que estar pronto para vencer, mas tem que estar pronto também para o quê? Para perder, você está numa guerra. É isso que você tem que entender. Então você tem que estar pronto para tudo. Você vê, a gente vê pessoas procurando a gente, dizendo assim: eu vou sair da igreja. Por que, senhora? A senhora vai sair da igreja? Porque Deus não me abençoou. Eu vou sair da igreja, porque eu estou todo domingo aqui buscando pela minha família e eu acabei de saber que meu filho foi preso. Eu vou sair da igreja. Por que a senhora vai sair da igreja? Porque o meu marido me traiu. Eu vou sair da igreja porque eu faço aqui corrente pela minha vida financeira e a coisa não anda. Ou seja, isso mostra que você não tem sido um bom soldado. Isso mostra que você é um soldado fraco. O soldado que é fraco, mais cedo ou mais tarde ele vai cair no campo de batalha. Mais cedo ou mais tarde ele vai ficar no meio do caminho. Quantas pessoas que você conheceu, que começaram com você, você se encontrou ao longo da caminhada, pessoas que eram guerreiras, pessoas que eram da fé, mas essas pessoas se perderam, entre elas bispos, entre elas pastores, obreiros, pessoas que hoje estão caídas no campo de batalha, pessoas que hoje foram vencidas pelo adversário, o nosso principal adversário, que é quem? Que é o diabo. E por que essas pessoas foram vencidas? Porque elas deixaram de olhar para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Então, o que eu entendo? O que eu entendo e o que eu quero que você entenda? Tudo nessa vida é passageiro. Tudo. Tudo. Problema e vitória, tudo é passageiro. Você comemorou há poucos dias atrás a virada do ano de 2018 para o ano de 2019. 2019 já está acabando, daqui a pouco você vai estar comemorando 2020. Poucos anos atrás você comemorou o nascimento
de um familiar seu, mas daqui a pouco tá lá você tendo que velar um familiar seu no cemitério. Você vê que tudo acaba, a vida é feita disso, tudo passa. Mas tem uma coisa que não acaba, que é a nossa alma. E o bom soldado de Cristo, ele sabe disso. Ele sabe que ele está nesse mundo para prosperar, ele sabe. Ele sabe que ele está nesse mundo para ter um grande testemunho e glorificar a Deus por meio desse testemunho, ele sabe. Mas ele sabe que o principal objetivo dele nesse mundo é ser salvo. Quantas pessoas, quantos soldados que você não conheceu, que deixou de buscar a salvação para ele, por ele, e começou a preocupar com a família. E naquela busca pela família deixou de olhar para quem? E se perdeu. Hoje nem ele está salvo e nem a família está salva. Então a gente tem aí muitas pessoas dentro da igreja que estão feridas, decepcionadas. Até frequentam a igreja, até vêm na igreja, mas estão feridas, estão pingando sangue. São pessoas que vivem reclamando: por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que a minha vida está assim? Por que minha vida está assado? Ou seja, acho que não te ensinaram, não falaram para você que tudo isso já estava combinado. Quem disse para você que você só seria abençoado? Quem disse para você que tudo ia correr bem na sua vida sempre? Então, o bom soldado de Cristo, ele está pronto para tudo. Ele está pronto. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando para você o que muitos pastores não têm coragem de falar para você. Por isso tem muita gente que se perde. Ele está pronto para amanhã fazer um exame de rotina e descobrir que ele tem uma doença. De início ele vai ficar triste, vai, mas porque ele é um bom soldado, ele vai lutar contra aquela doença. Mas se ele é um mau soldado, o que ele vai fazer? Poxa vida, estou dentro da igreja, estou doente. Não, vou sair da igreja. Não, vou desanimar. O bom soldado, ele está pronto, a boa soldada, ela está pronta, para amanhã estar ali lavando a roupa do filho e encontrar ali um papelote de droga, um pino de cocaína. Se você é um bom soldado, você vai dizer: eu vou lutar pelo meu filho e ele vai sair dessa. Mas se você é um mau soldado, tudo você vai descontar em quem? Deus não está me ouvindo, Deus não está me abençoando. Por causa disso eu vou sair da igreja. Então, o bom soldado, ele está pronto para tudo, ele está pronto para perder, ele está pronto para ganhar, e ele nunca vai deixar de ser um bom soldado, ele nunca vai deixar de lutar. Ele pode ser ferido, ele pode ser machucado, ele vai continuar seguindo em frente, ele vai continuar olhando para Deus, ele vai continuar em busca do principal objetivo dele aqui nesse mundo, que é a nossa salvação, a minha salvação, a sua salvação. E você não pode abrir mão disso. O soldado, ele não pode olhar para trás. O bom soldado não pode olhar para trás. O bom soldado, ele não pode ir para uma guerra e ficar ali aéreo, e ficar ali distraído. Porque uma distração para aquele soldado pode ser algo fatal. Então, o bom soldado, ele tem que ter foco. E a pessoa que faz parte do exército de Cristo, o foco dela é em Jesus, na salvação dela. Mas se aquela pessoa que eu tinha ela como exemplo, que eu me espelhava nela, cair, isso não vai te atingir, porque você vai continuar olhando para quem? E isso te basta. Isso te basta. Paulo, olha só o que ele escreveu aos cristãos de Timóteo, que ele disse aos cristãos de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, olha só. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Olha o que o Paulo fala para eles, vocês têm que se fortalecer. Em outras palavras, se fortalece porque vai vir luta. Se fortalece porque vai vir dias difíceis. Se fortalece. Vocês têm que estar o quê? Vocês têm que estar o quê? Preparados. É o que eu acabei de falar para você aqui agora. Você tem que estar preparado. Você não tem que se preparar só para o sim. Você tem que estar pronto também para o não. Você tem que estar pronto para tudo. Aí diz aqui: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros.
Sabe qual que é o maior de todos os ensinamentos? O exemplo. É muito fácil você falar para uma pessoa, confiar em Deus. Eu quero ver quando chegar a tua hora de confiar em Deus. É muito fácil você bater nas costas de uma pessoa e falar para ela assim, quando ela está enfrentando um problema: não, fica firme aí que Deus é contigo, eu quero ver quando for a tua vez. Porque eu posso pregar o que for para você, pessoal, amanhã eu vou viver, e aí? E se eu viver e não mostrar aquilo, e não mostrar através do meu exemplo o que eu preguei a minha vida toda? Um exemplo, vamos supor, eu estou dizendo para você que você tem que estar pronto para tudo. E se hoje eu subo lá em casa, minha mulher morre? E agora? Vou falar: pô, Deus só deixou minha mulher morrer, agora eu estou solteiro, e agora? Eu tenho que confiar em Deus. Então, o maior testemunho que você pode dar para quem está à sua volta é o exemplo. E o soldado de Cristo, ele dá exemplo. O soldado de Cristo, ele não fala vai. O soldado de Cristo, ele vai e os outros vêm atrás dele. Por isso que as pessoas da sua família, mesmo aquelas que são incrédulas, que criticam você, elas esperam o que de você? Exemplo. Porque elas sabem da sua fé, elas sabem que você é cristã, e elas sabem que você tem que dar o quê? Bom testemunho. Chega em casa falando palavrão para você ver, hoje. Sabe o que eles vão falar? Ué, mas você não vai na igreja? Você vê que a gente enfrenta uma luta na vida financeira, o que eles falam? Ué, você não vai na igreja não? Então, querendo ou não, eles podem não falar isso para você, mas eles têm você como exemplo. Eu tenho tias minhas que são macumbeiras que me pedem oração. Eu tenho pessoas da minha família que são incrédulas, que quando falam comigo me pedem oração. Eles têm a gente como exemplo. Mas o diabo usa eles para perseguir, usa eles para falarem mal da sua fé. Mas você tem que entender, presta atenção, que o seu adversário não são eles, não são as pessoas que estão à sua volta. O nosso adversário é quem? É o diabo. Então, mesmo sendo perseguido, mesmo falando mal, o meu papel é dar testemunho, o meu papel é dar exemplo, porque eu sou um bom soldado de Cristo. Aí diz assim: tu, pois, 3, sofre as aflições como um bom soldado de quem? Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para... Quem que te alistou para a guerra? Quem que tirou você do fundo de poço? Foi o pastor Cleito? Eu não. Foi o bispo Alexandre? É ruim, hein? Vim conhecer o bispo Alexandre, pessoal, trabalhar com ele pela primeira vez aqui agora. Já trabalhei com ele de longe lá em São Paulo. Quem me salvou não foi pastor nenhum não, quem me salvou foi Jesus. Quem me chamou para a guerra foi Jesus. Quem me alistou foi quem? Então eu tenho que ser um bom soldado. E ele não me alistou para me ficar me distraindo com as coisas do mundo. O soldado, ele tem que ter foco. O soldado de Cristo, ele tem que ter o quê? E qual que é o nosso principal foco e objetivo? É a nossa o quê? Olhando firmemente. O que é firmemente? É não tirar os olhos para o autor e consumador da fé, o Senhor. Então, você tem que olhar para Deus. Pastor, eu estou sofrendo, olha para Deus. Pastor, Deus tem me abençoado, olha para Deus. Pastor, venci, olha para Deus. Pastor, perdi, olha para Deus. Está fácil, olha para Deus. Está difícil, olha para Deus, tem que olhar para Deus. Se você olhar para Deus, você nunca vai fracassar, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Jesus, Ele não tem que dar exemplo para mim não, Ele já me deu exemplo, Ele já deu a vida dEle por mim. Ele fez por você o que tua mãe não fez, que teu pai não fez, que teu parente não fez, o que as pessoas que estão ao seu lado, que mais te amam, não fez. Ele fez por você. Então o que Ele quer de mim? Ele quer que eu seja um bom soldado. Ele não quer que eu seja um soldado fraco, Ele quer que eu seja um soldado. O soldado forte é aquele que alimenta a comunhão dele com Deus. O soldado forte é aquele que a vida dele está onde? Está no altar. E não está no altar só quando ele vem aqui meio-dia, no horário de almoço, e fica aqui uma hora na igreja. Está no altar 24 horas por dia. Está com Deus 24 horas por dia. Porque o diabo, que é o nosso adversário, que anda ao nosso derredor, como o leão que ruge, e detalhe, está lá escrito que ele está pronto para me devorar. Então o diabo, ele não vai se preparar, ele está pronto para te derrubar. O diabo, ele está pronto para te derrubar hoje. O diabo, ele está pronto para te derrubar amanhã.
O diabo está pronto para te devorar a qualquer momento. Então você tem que estar pronto para a guerra. Você não tem que se preparar. Se Jesus voltar agora, você tem que estar pronto. O senhor tem que estar o quê? Pronto. Você não tem que se preparar. Porque se você ficar nessa cilada que o diabo coloca, vai devagarzinho, vai se preparando para você ver. A volta dele vai ser como um ladrão, de uma hora para outra. Você tem que estar pronto. O bom soldado de Cristo, ele está pronto. Ele diz aqui no versículo seguinte: o lavrador, 6, que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está o quê? Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Ou seja, tudo, Paulo dizendo, tudo que a gente está plantando aqui a gente vai colher. O nosso sacrifício não está sendo em vão, a sua renúncia não é em vão, as perseguições que hoje você tem por causa da palavra, por causa do evangelho, elas não estão sendo e não serão em vãos. A nossa colheita é o céu, pessoal. A gente está plantando aqui para a gente colher lá em cima. Hoje você pode chorar, que é normal, você não é de ferro, você não é um robô. Hoje você pode chorar, hoje você pode gemer, hoje você pode se entristecer, mas eu creio que na minha colheita, que é o céu, não vai ter lágrima, porque lá Ele vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima. Lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter dor. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que ser forte. Enquanto eu estiver no mundo, eu vou ter aflição. Enquanto eu estiver no mundo que não é meu, o mundo não é meu, esse lugar que você está não é seu. O mundo é do diabo. O mundo é de quem? Você está no território do seu adversário, você vai ficar dando bobeira? Você vai entrar, todo dia você vai para a rua como ovelha, vai para o matadouro. É como se você entrasse num rio cheio de crocodilo. Você vai ficar lá dançando, nadando, cantando. Você tem que estar atento, porque a qualquer momento o crocodilo pode vir para te devorar. Então a gente está no território do inimigo. Tem um monte de mina escondida. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Você tem que vigiar. Qual foi o conselho de Jesus? Vigiar. E primeiro o quê? Vigiar. Você tem que vigiar. Você tem que andar vigilante. E não é vigiar a vida dos outros, não. É vigiar para você não cair em tentação. É vigiar para o diabo com problema não te distrair. É vigiar com as tentações que vão aparecer. Se não estão aparecendo, vão aparecer. E eu sempre aprendi desde quando eu iniciei a minha fé, que mar tranquilo não faz bom marinheiro. E se está tranquilo e você está bem com Deus, o diabo está armando uma. O diabo está armando uma cilada, você tem que estar atento. Que quando o diabo vir, ele vai vir com tudo. Ah, mas eu estou enfrentando luta. Se você está enfrentando luta, ninguém chuta cachorro morto, o diabo está incomodado com você. Mas em tudo ele diz, nós somos mais que o quê? Aí o forte é esse daqui, ó. 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele o quê? Viveremos. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Agora, olha só, o alerta. Se o negarmos, também Ele o quê? Acabou. Olha para mim. Lá fora os crentes falam a graça. Lá fora o crente fala, Deus é amor. Isso é conversa fiada. Eu já fui salvo. Uma vez salvo para conversa fiada. Porque seria muito injusto da parte de Deus tratar o fiel do mesmo jeito que Ele trata o infiel. Está lá em Malaquias 3,18. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não. Então, peraí, minha vida toda eu vivi de sacrifício, minha vida toda eu vivi vigiando, sofri, gemi, padeci por Cristo, fui salvo.
Aí aquele que nunca quis nada com Deus, aquele que vivia uma vida de qualquer jeito, aquele que vivia traindo a mulher, mentindo, roubando, fazendo tudo bagunçado, que não se arrependeu um momento na sua vida. Aí eu chego lá em cima, aí ele chega para mim, vem cá, por favor. Aí ele chega para mim, ainda tira onda com a minha cara. E aí, Cleito? Pô, Cleito, tu se lascou, hein? Eu tinha 4, você tinha uma só, e a gente está no mesmo lugar. Pô, Cleito, tá vendo? Eu roubei, enchi de dinheiro, vivia na safadeza e você na honestidade, lá naquela igreja, passando um perrengue desgraçado, a gente está aqui no mesmo lugar. Seria injusto da parte de Deus isso. A base, Deus é amor. Eu acredito que Deus é amor, tenho certeza disso. Se Ele não fosse amor, Ele não teria feito na cruz o que Ele fez por nós. Mas a base, isso está escrito, que a base do trono de Deus, ela é o quê? Ela é a justiça. Então, tudo que você planta, você colhe. E colhe aqui. E colhe aqui. Tudo que você planta. Virou as costas para Deus, Ele vai virar as costas para você. Acabou. Se for infiel a Deus, você não vai ter a fidelidade de Deus. Você levou as coisas de Deus na brincadeira, maldito você vai ser. E não tem conversa. Não tem pastor que vai te salvar. Não tem oração que vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Porque você está plantando aquilo. E o diabo, o que o diabo quer? Por que o diabo quer derrubar o soldado? Porque o diabo ele quer pegar a cabeça do soldado e falar assim, aqui ó, ele te serviu durante 30 anos, olha onde é que ele está agora, está na minha mão. Foi o que ele fez com Pedro, está vendo? Ó? Comeu contigo, ceiou, esses dias atrás estava tomando Santa Ceia, esses dias atrás ele falou que não ia te negar, aqui ó, negou o Senhor 3 vezes. Ó, tá vendo? Você escolheu ele, confiou a sacola na mão dele, foi ele que te traiu. Mas você vê como que Jesus é misericordioso. Mas Jesus não é misericordioso porque Ele tem pena da gente, não. É porque está escrito, vamos para o próximo versículo, que é o 13. Se formos infiéis, Ele permanece o quê? Vamos ler de novo. Se formos infiéis, Ele permanece o quê? Ele não pode negar a si mesmo. Então você vê que Pedro foi infiel, mas Jesus permaneceu, e quando Pedro se voltou para ele arrependido, ele aceitou Pedro de braços abertos. Judas, se voltasse para ele, ele ia também aceitar Judas de braços. Então você pode hoje estar aqui como um soldado ferido, como um soldado sujo, como um soldado que caiu no meio do caminho, que se perdeu no meio do caminho, como um soldado que hoje você está olhando para a vida de todo mundo e comparando a sua vida com a vida das pessoas que não creem em Deus, com a vida das pessoas incrédulas, e você ainda chega ao ponto de dizer, o fulano de tal tem tudo isso e não vem na igreja, eu venho na igreja, eu sou dizimista, eu sou isso, e a minha vida não muda, porque você fala isso, porque você é um mau soldado, você está olhando para as riquezas do mundo e você está deixando de olhar para quem? Porque você tem o que ele não tem, você tem a sua salvação. Mas o diabo com o brilho desse mundo, o diabo com as ofertas que ele tem muitas à disposição dele, ele está fazendo com que o seu entendimento seja cego e você olhe para todas as outras coisas, olha para a vida de um, olha para a vida do outro e deixa de olhar para quem? Aí você vai se perder no meio do caminho. Porque a semente que você vai plantar sendo um mau soldado vai ser uma semente ruim e a tua colheita não vai ser boa. Mas se eu quero, a partir de hoje, colher o que é bom, colher o céu, colher a minha salvação, eu tenho que pegar minha vida, eu tenho que plantar ela no altar, eu tenho que pegar minha vida e eu tenho que colocá-la à disposição de Deus, amém? Fique de pé, por favor. E não só colocar, pegar e colocar, é permanecer, a guerra não é vencida num dia, a nossa guerra vai ser até o último suspiro. Quando você vê os filmes que mostram a crucificação ali de Jesus, quem está ali rodando a área? Em todos os filmes, Paixão de Cristo e outros mais. Quem está ali rodando a área? O capeta, o adversário. O adversário não desistiu de Jesus. O adversário só deu Jesus como perdido quando Jesus disse o quê? Está consumado. Então o adversário só vai dar a guerra como perdida quando ele olhar para cima e ver você subindo em glória. Amém, gente? Imagina a vergonha dele. E tudo isso vai ser para a glória de Deus. Então quem vai ser você?
Aquele soldado que vai subir em glória e vai glorificar Jesus por meio da sua salvação? Ou aquele soldado que vai ser usado pelo diabo como um troféu, que vai ser um troféu na estante dele? Isso, a escolha é sua. E se eu for infiel, ele permanece fiel. E se o pastor Cleito for infiel, ele permanece fiel.